Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Como eu falei no início da missa, hoje nós estamos celebrando com muita alegria, é uma festa dentro da igreja, a festa da Cátedra de São Pedro. Essa festa ela está ligada à missão que Jesus deu a Pedro, de conduzir a igreja, de tomar conta do rebanho, dos rebanhos, de fazer com que os cristãos continuem firmes naquilo que é o depósito da fé que a igreja nos deixou, que são todos os ensinamentos que estão contidos aí, e que nós rezamos e que nós estudamos e deveríamos estudar como o catecismo da igreja, tudo aquilo que os papas todos falaram até hoje, tudo aquilo que os santos viveram na igreja, está tudo lá. E nós precisamos estar com o nosso olhar firme naquele que é a pessoa que está à nossa frente. No tempo de Jesus, ele colocou Pedro. Quando Jesus morre, ressuscita e volta para o céu, fica Pedro no lugar dele. Então todos agora precisam ouvir Pedro. Pedro se torna a voz de Cristo para os apóstolos e para todos os fiéis. Alguns anos atrás nós vimos isso, diante das televisões, quando o Papa Bento XVI ele renunciou, aí os cardeais se reuniram para escolher o novo Pedro, que vem com o nome de Francisco. E ali nós podemos ver, quando ele apareceu ali na janela, todo mundo aclamou: "Habemos Papa", agora nós temos o Papa está aí, todo mundo feliz, mas ainda se perguntando quem é que vai ser esse Papa. E hoje está aí a alegria de todo mundo, vendo o Papa Francisco, mas também nós nos alegramos com Bento XVI, nós nos alegramos com São João Paulo II, graças a Deus. Só que em um determinado dia, quando ele toma a posse, o Papa Francisco, ele foi para a igreja de São João do Latrão. Quem já foi nessa igreja lá em Roma, lá tem uma cadeira, que se dá o nome de cátedra.
Aí ele senta e a partir daquele momento ele se torna bispo de Roma e papa, aquele que é o atual condutor de toda a igreja, o Papa Francisco. E quando ele senta naquela igreja, ele senta por causa dessa ordem que Jesus deu para Pedro lá no passado. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, trazendo para nós hoje, tu és Francisco. E sobre esta pedra, sobre esta igreja, sobre este local, eu construirei a minha igreja. E olha, Francisco, olha Pedro, olha Francisco, o poder do inferno não vai poder vencer. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Toma, eu te dou a autoridade. A partir de agora, Pedro, a partir de agora, Francisco, é você que vai ficar à frente. E saiba de uma coisa, eu vou te dar uma grande responsabilidade. Além de eu dar a chave da igreja para você, eu quero que você saiba de uma coisa. Olha, tudo que você desligar na terra será desligado no céu, Francisco. Pedro, Bento XVI, João Paulo II, Paulo VI. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Essa é a ordem dada. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem quiser entender, que entenda. Mas essa é a verdade. E aí vem de Pedro, vem uma sucessão, né? Porque Pedro morre. Então, uma vez que Pedro morreu, quem foi que ficou no lugar de Pedro? Porque precisava ficar alguém. Aí vem Lino. Aí Lino morre. Quem é que vai ficar agora? É Anacleto. E quem é que vai ficar agora depois que Anacleto morreu? Clemente I. E quem vai ficar no lugar de Clemente I? Evaristo. 266 papas passaram desde Pedro até hoje. Aí tem aqueles mais atuais, né? Os mais conhecidos entre nós. Aí vem João 23, o Papa Paulo VI, João Paulo I, São João Paulo II, Bento XVI, que no ato de humildade ele reconhece: eu não tenho mais força para continuar conduzindo a igreja de nosso Senhor. Eu não tenho força, já estou envelhecido. E como quem conduz a igreja é Deus, então escolham outro, porque eu já não consigo mais. Aí vem o Papa Francisco. Mas eu queria me deter também num detalhe para nós, principalmente nesse tempo de quaresma que nós estamos, porque nós estamos fazendo uma revisão de vida, né? E uma das coisas que nós podemos fazer como revisão de vida nesse tempo da quaresma é esse: eu estou na igreja, mas eu tenho segurança de estar nela? Eu estou com dúvida? Eu vou abandonar? Será que tem um monte de confusão na minha cabeça? Porque é um tempo de revisão. De repente pode ser que esteja alguém aí com tanta dúvida que vai querer abandonar. Aí é um problema seu, mas você vai abandonar baseado em quê? Sustentado em quê?
Aí vejam só, ali por volta dos anos de 1513, teve um Papa que foi escolhido, o Papa Leão X. Está lá esse Papa, né? A sucessão apostólica. Ele era agora o número 218. Desde Pedro até Leão X. Agora, esse Papa teve que lidar com uma situação difícil. Porque um sacerdote, um padre, assim, um padre, agostiniano, ele era teólogo, ele, olhando a igreja, ele começa a observar muitas coisas. E na cabeça dele, ele começou a dizer, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Quer dizer, em 1513, até 1513, tudo estava certo. A partir de 1513, um padre, começa a dizer, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Certo que tinha algumas coisas ali que precisava de um reajuste. Aí ele, revoltado, ele coloca 95 questionamentos, que eram os questionamentos dele. E ele coloca esses questionamentos dele como verdade dele. E querendo que os outros tomassem isso como verdade. E coloca isso bem na porta da igreja. Eu fico imaginando o Papa Leão X, sabendo que aquele filho da igreja estava prestes a abandonar a igreja. E veja, aqui tem um detalhe também. Esse Papa foi o último Papa que viu a Igreja Católica sem divisão. Porque só existia cristão aqui no Ocidente e os cristãos eram católicos. Não tinha um cristão de uma outra denominação. Era só católico. Ser cristão nessa data, nesse período, nesse século XVI aqui, era católico, não tinha outro. Esse foi o último Papa que viu. A partir dele, e a partir desse sacerdote, que começou a dividir, aí começou a divisão. Agora não se era só católico, agora era-se protestante. E a partir daí vem as outras denominações, evangélicos, aí vem pentecostais, e assim por diante. Quando eu falo que esse Papa ele foi o último que viu uma igreja cristã só católica, é aquele Papa que viu as pessoas, as famílias se reunindo e indo para a igreja, para a missa no domingo. Quando a família se reunia, eles se reuniam para ir à missa. Eles não iam para um culto, porque não existia um culto, existia a missa só. Vocês conseguem entender isso? Só tinha missa. E agora esse Papa começa a ver que aquelas famílias que iam à missa, elas já não estavam indo mais à missa. Vou agora mexer assim, falar assim para a gente entrar um pouco de emoção. Toda vez que o sino tocava, porque quando o sino toca, é Deus que está dizendo, venham, vai começar a missa. Eu fico imaginando, naquelas famílias, aquela criança
Porque aí Lutero agora leva um monte de gente da igreja católica para ir atrás dele. Porque agora ele se acha o líder. Sendo que o líder, aquele que Jesus disse, tu és Pedro, é justamente quem? Leão X. Não é Lutero. Aí imagina aquela criança, ela diz assim, mamãe, o sino está tocando, vamos para a missa, mamãe. E aquela mãe e aquele pai que agora abandona a igreja para ir atrás de Lutero, diz assim, não filho, nós não vamos para a missa. Aí vamos dizer que a criança dissesse, mas mamãe, por que nós não vamos à missa? Ah, porque Lutero disse que a missa não é nada. Não está certo ir para a missa. Mas mamãe, não está certo? Não, filho, porque Lutero falou. Mas o que é que o Papa Leão X diz, mamãe? Ele disse que está certo. Ah, mas é Lutero que está dizendo que está errado? É, mamãe. Então a senhora não vai mais? Não, meu filho, nós não vamos mais. Ah, mamãe, então significa que eu não vou mais fazer a primeira comunhão? Eu queria tanto, mamãe, fazer a primeira comunhão. Eu não vou fazer a primeira comunhão? Não, meu filho, agora você não vai mais fazer a primeira comunhão. Ah, mas eu queria tanto, mamãe. Ah, mamãe, então vamos rezar a Nossa Senhora, vamos? Não, filho, ela não é nossa mãe, não. Mas por quê? Ah, o Lutero disse que não é nossa mãe. Mas mamãe, meu papa disse que é nossa mãe. Sempre disse, não foi, mamãe? É, meu filho. Mas por que agora a senhora está indo? É porque ele está dizendo, o Lutero está dizendo que não é nossa mãe. Você vê o caos? Imagina aquele pai e aquela mãe velhinhos, que para ir na igreja eles precisavam dos filhos. E os filhos dizem, me leva lá na igreja. E o filho diz, não vou te levar. Porque aquilo lá é uma Babilônia, porque Lutero falou. E aqueles pais chorando, porque eles não tinham quem os levasse, porque eles já eram idosos, e os filhos não deixando ele ir. Olha o caos que foi acontecendo a partir de Lutero e tantas dúvidas que se foram criando. E também aquela dúvida que estava no coração das pessoas, né? O sino toca, porque eram católicos, né? E nunca vão deixar de ser, mesmo mudando. Ao sino tocando, vou ou não vou? Nossa, desde criança eu fui. Eu acho que eu vou. Não, mas não vou. E acabou não indo. E aquele sino tocando e incomodando o coração daquelas pessoas que sempre foram católicas e que agora elas estão na dúvida. E aí vem a tragédia, né? Porque eles abandonam e agora os filhos que nascem a partir deles nascem com uma concepção totalmente errada em relação à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, o tempo é curto, não dá para falar muita coisa, mas eu só queria deixar isso aqui na sua cabeça. O ensinamento até 1517 é trocado agora por um homem dizendo que tem muita coisa errada e eu que sou certo. E tudo aquilo que foi ensinado agora não pode ser mais por causa desse daqui. E muitos abandonam. Um dia eu perguntei para uma pessoa de uma igreja, né? Não, dessas seitas que tem por aí.
Mas por que você saiu? Você era da igreja católica? Ah, eu era. Mas por que você abandonou a igreja católica? Aí ela disse assim: ah, porque lá na igreja que eu estou, lá eu canto. Meu, né? Ficou até uma gíria. Meu Deus, uma pessoa ela abandona a igreja porque lá ela vai cantar. É muito pouco. Aí se perguntassem para mim: Padre José Augusto, por que você não abandona a igreja? Olha, eu não abandono a igreja porque um dia Jesus Cristo, ele falou para Pedro exatamente isso. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. É por causa disso que eu jamais irei abandonar, porque ela está firmada naquilo que Jesus falou. E falou para aquele homem, Pedro. Eu não acredito e jamais acreditarei que em 1513, agora ele chega, tira tudo e diz assim: tu és Lutero, e sobre você, Lutero, eu vou reedificar, né? Eu vou recomeçar a minha igreja novamente, viu, Lutero? A partir de você. Eu não acredito nisso. E eu termino dizendo o que Santa Teresa disse quando ela estava prestes a morrer: morrerei como filha da igreja. Morrerei como filho da igreja católica. E eu pergunto para você: e você? Pense um pouco. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.